Jesus é o Senhor, amém. Vamos à nossa leitura desse 10 de julho, em 1 Crônicas, capítulos 9 e 10, Salmo 8, Atos, capítulo 27, versículos 27 ao 44, Provérbios 18, 23 a 24, ao som da música Superabundante Graça. Vamos lá com 1 Crônicas 9, começando, amém. Todo Israel foi registrado por genealogias e inscrito no livro dos reis de Israel, e Judá foi levado para o exílio à Babilônia por causa da sua transgressão. Os primeiros habitantes que de novo vieram morar nas suas propriedades e nas suas cidades foram os israelitas, os sacerdotes, os levitas e os servidores do templo. Porém, alguns dos filhos de Judá, dos filhos de Benjamim, dos filhos de Efraim e Manassés habitaram em Jerusalém. Utai, filho de Amiúde, filho de Onri, filho de Inri, filho de Bani, dos filhos de Pérez, filho de Judá, dos Silonitas, Aías, o primogênito, e os seus filhos, dos filhos de Zerá, Jeuel e os seus irmãos, 690 ao todo. Dos filhos de Benjamim, Salur, filho de Mesulão, filho de Odavias, filho de Asenuá, Ibnéias, filho de Jeroão, e Elá, filho de Uzi, filho de Micri, e Mesulão, filho de Cefatias, filho de Reuel, filho de Ibnijas, e os seus irmãos, segundo as suas gerações, 956 ao todo. Todos estes homens foram chefes de famílias nas casas de suas famílias. Dos sacerdotes Jedaías, Jeuiaribe, Jaquim, Azarias, filho de Uquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube, chefe da casa de Deus, Adaías, filho de Jeroão, filho de Pazu, filho de Malquias, e Mazai, filho de Adiel, filho de Jazera, filho de Mesulão, filho de Mesilemite, filho de Imé, bem como os seus irmãos, chefes das suas famílias, 1760 ao todo, homens capazes para a obra do ministério da casa de Deus. Dos levitas, Semaías, filho de Assub, filho de Azricão, filho de Asabias, dos filhos de Merari, Bequebacá, Eres, Gabal e Matanias, filho de Mica, filho de Zicri, filho de Asaf, Obadias, filho de Semaías, filho de Galal, filho de Gedutum, Berequias, filho de Asa, filho de Alcana, morador das aldeias dos aldeias dos Netofatitas. Os porteiros, Salum, Acube, Talmon, Aimã e os irmãos deles. Salum era o chefe, estavam até agora de guarda à porta do rei, do lado do leste. Tais foram os porteiros dos arraiais dos filhos de Levi: Salum, filho de Coré, filho de Ebiasaf, filho de Corá, e seus irmãos da casa de seu pai. Os coraitas estavam encarregados da obra do ministério e eram guardas das portas do tabernáculo, e os seus pais tinham sido encarregados do arraial do Senhor e eram guardas da entrada. Finéias, filho de Eleazar, os regia nesse tempo, e o Senhor estava com ele. Zacarias, filho de Meselemias, era o porteiro da entrada da tenda do encontro. Todos estes escolhidos para guardas das portas foram 212. Estes foram registrados pelas suas genealogias nas suas respectivas aldeias, e Davi e Samuel, o vidente, os constituíram, cada um no seu cargo. Eles e os seus filhos guardavam os portões da casa do Senhor, isto é, na casa da tenda. Os porteiros estavam aos quatro lados, a leste, a oeste, ao norte e ao sul. Seus irmãos, que habitavam nas suas aldeias, tinham de vir de tempos em tempos para servir com eles durante 7 dias, porque havia sempre naquele ofício 4 porteiros principais, que eram levitas e tinham a seu cargo as câmaras, os tesouros da casa de Deus. Estavam alojados ao redor da casa de Deus, porque estavam encarregados da vigilância e tinham o dever de abrir os portões todas as manhãs. Alguns deles estavam encarregados dos utensílios usados no culto, porque estes eram contados quando eram trazidos e quando eram tirados. Outros havia que
estavam encarregados dos móveis e de todos os objetos do santuário, bem como da melhor farinha, do vinho, do azeite, do incenso, das especiarias. Alguns dos filhos dos sacerdotes confeccionavam as especiarias. Matitias, dentre os levitas, o primogênito de Salum, o coraíta, era o encarregado de fazer os pães para as ofertas. Outros dos seus irmãos, dos filhos dos coatitas, tinham o encargo. Repetindo, versículo 32. Outros dos seus irmãos, dos filhos dos coatitas, tinham o encargo de preparar os pães da proposição para todos os sábados. Quanto aos cantores, chefes das famílias entre os levitas, ficavam alojados nas câmaras do templo e estavam isentos de outros serviços, porque dia e noite estavam ocupados no seu serviço. Estes foram chefes das famílias entre os levitas, chefes em suas gerações, e moravam em Jerusalém. Em Gibeão habitavam Jeiel, pai de Gibeão, cuja mulher se chamava Maaca, e também o seu filho primogênito Abdom, e ainda Zu, Quisbaal, Ner, Nadab, Gedó, Aiô, Zacarias e Miclote. Miclote gerou Simeia. Estes moraram em Jerusalém, perto dos seus irmãos. Né gerou Quis, e Quis gerou Saul. Saul gerou Jonatas, Malquizua, Abinadab e Esbaal. Filho de Jonatas foi Meribe-Baal, e Meribe-Baal gerou Mica. Os filhos de Mica foram Pitom, Meleque e Tereia. Acaz gerou Jeará. Acaz gerou Jaerá, e Jaerá gerou Alemete. Asmavete, Zincri. Asmavete, Zinri, e Zinri gerou Mosa. Mosa gerou Bineá, de quem foi filho Refaías, de quem foi filho Eleasa, de quem foi filho Azel. Azel teve 6 filhos, cujos nomes foram Asricão, Bocru, Ismael, Zearias, repetindo, versículo 44. Azel teve 6 filhos, cujos nomes foram Asricão, Bocru, Ismael, Searias, Zobadias, Anã. Todos estes foram filhos de Azel. Prossigamos ao capítulo 10 de 1 Crônicas. Amém. Os filisteus lutaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram da presença dos filisteus, caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquizua, filhos de Saul. A batalha se intensificou contra Saul, os flecheiros o avistaram e ele foi ferido gravemente. Então Saul disse ao seu escudeiro: arranque a sua espada e atravesse-me com ela, para que não venham esses incircuncisos e zombem de mim. Mas o seu escudeiro não quis fazer isso, porque estava com muito medo. Então Saul pegou a sua própria espada e se lançou sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, também se lançou sobre a espada e morreu com ele. E assim morreram Saul e os seus 3 filhos, e toda a sua casa morreu juntamente com ele. Quando os homens de Israel que estavam no vale viram que o exército de Israel fugiu e que Saul e seus filhos estavam mortos, abandonaram as cidades e fugiram. E vieram os filisteus e habitaram nelas. E aconteceu que, no dia seguinte, quando os filisteus foram tirar os despojos dos mortos, encontraram Saul e seus filhos caídos no monte Boa. Despojaram os mortos, pegaram a cabeça de Saul e as suas armas e enviaram mensageiros pela terra dos filisteus ao redor para levar as boas novas a seus ídolos e ao povo. Puseram as armas de Saul no templo de seu Deus e a sua cabeça a fixaram no templo de Dagom. Quando todos os moradores de Jabes de Gileade ouviram tudo o que os filisteus haviam feito com Saul, todos os homens valentes se levantaram, pegaram o corpo de Saul e os corpos dos filhos e os trouxeram a Jabes. Depois sepultaram os ossos deles debaixo de um arvoredo em Jabes e jejuaram 7 dias. Assim Saul morreu por causa da transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor que ele não tinha guardado, e também porque consultou uma médium e não o Senhor, que por isso o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Ó Senhor Jesus,
conspiração, jamais um novo cidadão chegou a tal conclusão. Os cristãos de Abraão, ilusão, e nas divinas promessas tem. Salmo 8. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra, pois puseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitas força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. Ó Senhor Jesus, amém. O pobre fala com súplicas, mas o rico responde com dureza. Quem tem muitos amigos pode cair em desgraça, mas há amigo mais chegado que um irmão. Provérbios, capítulo 18, versículos 23 e 24. Jesus é o Senhor, amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, a partir do versículo 27. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós abatidos de um lado para outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, os marinheiros pressentiram que se aproximavam de alguma terra e, lançando a sonda, viram que a profundidade era de 36 metros. Passando um pouco mais adiante e tornando a lançar a sonda, viram que a profundidade era de 27 metros e, receoso de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Nisto, os marinheiros tentaram escapar do navio, arriaram o bote no mar, a pretexto de que iam largar âncoras da proa. Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vocês não poderão se salvar. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que esperando vocês estão sem comer, não tendo provado nada. Por isso peço que comam alguma coisa, pois disto depende a sobrevivência de vocês, porque nenhum de vocês perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, pegando um pão, deu graças a Deus na presença de todos e, depois de o partir, começou a comer. Todos ficaram mais animados e se puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio jogando trigo no mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada onde havia uma praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Cortando os cabos das âncoras, deixaram que ficassem no mar. Saltaram também as amarras do leme e, alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia, dando, porém, num lugar onde 2 correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se despedaçava pela violência das ondas.
O parecer dos soldados era que os presos deviam ser mortos para que nenhum deles fugisse nadando. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, impediu-os de fazer isso. Ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra, quanto aos demais, que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a porção da palavra para esse dia. Desfrutemos da sã palavra do Senhor. Amém. Séculos ouviu, agora ele ocultou, mas agora através dos seus profetas, apóstolos revelou, conforme realizou, está tudo em cabeças de triunfal, universos expôs, até mesmo os principados, e potestades totalmente derrotados, que vergonha. Segundo estabeleceu em seu eterno próprio, por Cristo Filho, ousadia nele Deus que teve acesso com confiança mediante o crer. Vou dando graça a vocês para nunca desfalecer, estejam a sofrer, sendo pela edificação, o sofrimento gera eterno peso, de glória sem comparação. Pela força operante que crê na suprema grandeza do seu poder, com toda a graça que vem na vida a mim concedida, dos pecadores o maior, dos santos o menor, entretanto toda a graça dando a honra de Maria desse livre Cristo, das insondáveis riquezas.